O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Meus irmãos, esta palavra de nosso Senhor aos seus discípulos deve nos iluminar durante toda a nossa vida, particularmente agora na Quaresma, mas toda a nossa vida. O que é que Jesus quis dizer aos seus discípulos e o que é que a igreja quer dizer a nós quando reserva para esta sexta-feira da primeira semana da Quaresma este evangelho, esta palavra? Ora, o contexto aqui é o seguinte: os fariseus, eles tinham uma adesão vigorosa e rigorosa à lei judaica. Eles a observavam direitinho, né? Como se diz, tintim por tintim. Só que não existia uma transformação do coração. Era uma observância ritual, era uma observância superficial, era uma observância exterior, que não condizia nem refletia a dinâmica interior de quem queria servir a Deus, de quem queria amar a Deus, de quem queria alegrar a Deus, e por isso procurava observar aquelas regras e aqueles mandamentos. Quando então a palavra de Deus vem a nós neste dia e nos recorda: se a nossa justiça, leiamos aqui, se a nossa santidade não for maior do que a santidade, a justiça, a religiosidade dos mestres da lei e dos fariseus, nós, com toda a nossa prática, não entraremos no reino dos céus. O padre, celebrando a missa todos os dias, não entrará no reino dos céus. Você, rezando o seu terço, fazendo as suas novenas, as suas orações, se confessando, mas se tudo isso não expressar um movimento interior, e meus santos, é possível e não é raro. Você às vezes pode achar que isso é algo longínquo, raro, distante, não habitual. Não, infelizmente é possível você passar uma vida inteira de práticas religiosas, mas sem uma transformação no seu coração. O que Jesus quer dizer com essa palavra é: para entrar no reino dos céus, não basta
observar regras. Não basta observar exteriormente preceitos. Precisa haver uma transformação da vida, uma transformação do coração. Em Mateus, em outra passagem de Mateus, capítulo 23, versículo 23 e seguintes, Jesus diz aos fariseus, diz essa mesma coisa com outras palavras. E diz aqui: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade, a bondade, a humildade. Isto é, eles pagavam o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, coisinhas mínimas que diziam respeito à lei, eles observavam. Mas as coisas mais importantes, amar o próximo, a misericórdia, a paciência, a humildade, o não julgamento, o que era mais importante, eles se esqueciam. Ora, eis, continua Jesus, eis que era preciso praticar em primeiro lugar, eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Isto é, não tem problema, pode até deve observar essas coisas, mas sem deixar de observar o mais importante. Como é que tem sido então a nossa vida? Isto é, nós já passamos mais de uma semana da nossa quaresma. Começou na quarta-feira de cinzas, né? Quarta-feira passada fez uma semana, hoje já é sexta. Como é que está a nossa vida? Calma, pelo amor de Deus, não estou esperando aqui uma transubstanciação, que vocês já estejam aí como santos de sétima morada. Não, mas tem havido uma transformação na sua vida. Na oração coleta da missa de hoje, né? A igreja reza por nós, pedindo que a nossa prática quaresmal produza fruto e transforme o nosso coração. É esta a finalidade. Que produza fruto espiritual. Não é que, padre, eu continuo fiel, padre, eu não estou tomando café. Padre, eu continuo fiel, padre, dormindo no chão, em cima de vidro e prego. Nossa Senhora. Tá bom. Mas o coração está mudando? Ou está dormindo em cima de vidro e prego e brasa e vai para o inferno do mesmo jeito? Não entrareis no reino dos céus. A finalidade não é essa. Entende? Pelo amor de Deus, não pense, eu não estou dissuadindo ninguém de praticar penitência, muito pelo contrário, façamos penitência, precisamos fazer penitência, mas façamos como católicos. A nossa penitência, ela é um indicativo de uma luta brava, grande, corajosa, que acontece no seu coração. Aí, aquela luta exterior, Deus agracia, Deus abençoa, de modo que nós nos tornamos vencedores nas nossas lutas interiores. Aí, aquelas mudanças exteriores que nós nos propusemos fazer, por amor a Deus, porque nós somos católicos e estamos vivendo a quaresma, Deus agracia, Deus abençoa, e aí começa a acontecer a mudança interior. Então, não é mal, muito pelo contrário, é bom, é muito bom que façamos penitência, mas que façamos penitência com esta sabedoria, com esta impostação, isto é, como o Senhor nos ensinou, e não como os fariseus e os mestres da lei faziam as suas práticas religiosas. Pois bem, então Jesus continua, e aí, tendo em vista isso que foi falado, nós iremos compreender agora o restante da palavra de hoje, de Mateus
capítulo 5, versículo 20 e seguintes. É Jesus lá, continuando aqui o sermão da montanha. Diz: vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem matar será condenado pelo tribunal. Não, desculpe. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. O que é que Jesus está aqui nos dizendo? Que nós observemos o movimento interior, primeiramente. Que você, antes de matar alguém de fato, você alimentou antipatia, raiva, discórdia, contenda no seu coração. Então Jesus, ele nos previne contra os primeiros movimentos na nossa alma, porque depois que a ira começa, eu depois não tenho mais controle. Mas se quando a ira se manifesta, eu já arranco desde a raiz, isto é, quando vem aquela raiva de alimentar no meu coração, olhar para o irmão, imbecil, cretino, idiota. Se quando vem os primeiros movimentos, eu já abafo aquilo, digo, não, Jesus, eu não vou dar largas ao homem velho que quer fomentar essa rivalidade, essa raiva, essa intriga. Eu me livro daquele mal, mas se eu dou largas, eu vou perder o reino dos céus. Eu serei condenado ao inferno. A palavra de Deus diz, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26, diz que o sol não se deve pôr sobre o nosso ressentimento, sobre a nossa ira. Então, com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos amigos, maridos e esposas, isto é, nada de deixar o sol. O que significa que deixar o sol se pôr sobre a minha ira, sobre a minha raiva, sobre o meu ressentimento? Não é apenas ir dormir com raiva, mas não deixar muito tempo aquilo fermentando no meu coração. Já extirpar aquela raiz venenosa. Por quê? Porque ela vai tomar conta de toda a minha alma e pode comprometer a minha salvação, porque o Senhor está dizendo: eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Então, abafar, afastar, arrancar toda a cólera, toda a ira, todo o sentimento de desprezo que nós até que às vezes não pecamos, isto é, quando aquele sentimento vem sem o nosso consentimento, nós não pecamos, mas a partir do momento que nós nos damos conta dele em nós, nós já o arrancamos de nós. Eu não quero isso em mim. Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Eu não quero, como diz Tiago, a ira do homem não faz a justiça de Deus. Então, o homem irado, o homem cheio de cólera, ele vai pecar. O homem irado, a mulher irada, a mulher cheia de cólera, de raiva, ela vai pecar. Então, como diz o mesmo Tiago, seja moroso para falar, seja pronto para ouvir, mas moroso para falar e moroso para se irritar, para se irar, porque a ira do homem não faz a justiça de Deus. Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. Mas o que é que nós fazemos? O contrário. Nós somos muito bons em falar as nossas poucas e boas, que eu geralmente digo que sempre são muitas e más, né? Não são nem poucas nem boas. Isto é, nós falamos demais, discutimos demais, brigamos demais. E pelo amor de Deus, não fique pensando aqui naquela briga em que você puxou a faca para matar alguém. Não pense aqui nas coisas mais extremas. Pense nas briguinhas que têm envenenado o seu casamento. Porque você não é virtuoso, você não é virtuosa para se calar e levar aqueles problemas para a oração. Você sempre tem que falar. Mulher não virtuosa, homem não virtuoso.
isso, nas brigas entre os irmãos, nas contendas que acontecem na nossa comunidade. E aí, é um povo religioso e não virtuoso. Religioso porque tem práticas religiosas, mas que não tem transformado o seu coração. É tudo podre por dentro. É tudo sepulcro caiado, com texto na mão, camisa de Nossa Senhora, escapulário no pescoço, mas com a alma do capeta. Com a alma do capeta, não a alma parecida com a de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazer meu coração semelhante ao vosso. É uma luta durante a vida, meus santos. Eu não estou esperando que você já nesta primeira semana de Quaresma já tenha acontecido uma grande transformação, mas você tem em vista esta meta? Ou a sua meta é única e exclusivamente observar os propósitos a que você se propôs, né? Propósitos. Observar aquelas penitências a que você se propôs. Não! Metas maiores. Preciso, com a graça de Deus, me deixar transformar minha vida, transformar meu coração, ser um homem mais virtuoso, ser uma mulher mais virtuosa, ser mais paciente, ser mais humilde, ser mais generoso, ser mais dócil à vontade de Deus. E aí sim, essa Quaresma, ela é salvífica, porque as nossas práticas, como disse, como rezou por nós a igreja na oração coleta de hoje, vai produzindo fruto e transformando o nosso coração. Peçamos, meus santos, a Nossa Senhora, a São José, no seu mês, aos nossos anjos da guarda, que nos auxiliem para que nós aproveitemos este tempo de conversão e santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.